estou saindo agora que eu tenho um compromisso pessoal lá em Buriti, mas foi uma primeira parte da reunião bastante produtiva e principalmente no que diz respeito ao encaminhamento dos estados na reforma da Previdência. Então estou aberto aos questionamentos. Governador, Uma matéria que não estava pautada, ela foi incluída por unanimidade dos governadores na discussão e, por unanimidade, os governadores entenderam em apoiar o texto proposto pelo Senado Federal de inclusão dos estados e municípios, ressalvadas aquelas questões que separam a todos que dizem respeito aos partidos de esquerda que tem uma defesa do caráter social, que eles já entendem que avançou muito já na aprovação na Câmara dos Deputados, mas que eles pretendem discutir com suas bancadas para tentar melhorar ainda a situação no que diz respeito ao BPC e a outras situações mais particulares. Mas o encaminhamento foi de forma unânime, está sendo construído um texto que vai ser entregue ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agora na reunião que temos ao meio-dia com ele. E eu acho que isso pacifica essa situação no que diz respeito ao apoio dos governadores à reforma da Previdência. Governador, a proposta é apoiar uma PEC paralela para incluir estados e municípios da reforma, ou que o Senado reinclua essa questão na PEC da Previdência? O desejo de alguns governadores era que isso ocorresse de forma imediata, mas nós sabemos que o debate no Congresso ele já avançou muito e que nesse momento o retorno dessa proposta à Câmara dos Deputados seria um retrocesso institucional. Então, o apoio dos governadores é no sentido da PEC paralela, já como indicativo do presidente do Senado Federal, que essa aprovação, e aí ele vai discutir com os líderes do Senado, seria feita de forma bastante rápida, segundo ele, num prazo de 15 dias, o que nos colocaria novamente na Câmara dos Deputados para lutar aí até o final do ano. Mas a Câmara vai mudar os votos? Apoia o texto do Senado, mas o Senado ainda não tem texto. Eles já têm um texto que está construído, a nossa senadora do MDB, Simone Tebet, tem conversado com algumas lideranças sobre esse texto e aguardava somente essa reunião de hoje para ter o apoio dos governadores e colocar para tramitar. Então esse texto, mesmo que não tenha ainda sido publicizado, ele já existe, já foram feitos vários debates, vários ajustes e certamente ele vai começar a tramitar agora com o apoio de todos. Vocês já votaram sobre a reforma tributária hoje aqui? Reforma tributária é o segundo tema. O terceiro tema, porque preferiu se tratar agora, nesse momento, sobre a Lei Candir. Houve uma reunião com o ex-presidente Gilmar Mendes do Supremo ontem, e os governadores que têm mais conhecimento sobre o tema assumiram a reunião agora, vão tratar primeiramente de Lei Candir, e dentro do tempo estabelecido, porque meio-dia tem a reunião com o senador Davi Alcolumbre, ainda vai se discutir reforma tributária, que é um tema que está na pauta, que importa a todos os governadores e que as assessorias técnicas, através do Colégio de Secretários de Fazenda, que se reuniu semana passada, está construindo o texto dos estados para que a gente possa ter conhecimento e venha apoiá-lo ou não, de acordo com a colocação. Uma das coisas que já colocamos bem claro é que com a instituição do imposto único que vem dentro dessa proposta, nós não vamos aceitar dentro da Câmara de Compensação a participação da União, porque aí não é Câmara de compensação, e se Câmara de Arbitragem, porque quem tem o poder vai arbitrar para onde vai a compensação. Então isso é um ponto que já existe consenso dentro do grupo de que, havendo essa Câmara de Compensação, com os estados a União não teria assento, facilitaria muito a aprovação do IVA, que nós vemos como um instrumento realmente de reforma, acabando com a questão que aflige o país como um todo, que é a guerra fiscal. Governador, ainda sobre essa carta que vai ser entregue ao presidente do Senado, com esse apoio à reforma da Previdência na casa, eu queria que o senhor elencasse para nós alguns pontos que são É fundamentais. uma carta geral, entendeu? Ela não detalha pontos, mas é uma carta que coloca todos os 27 governadores em apoio à inclusão de estados e municípios, deixando ressalvadas as posições pontuais. E aí eu cito um exemplo, por exemplo, aqui do Distrito Federal. Na primeira votação na Câmara, nós tivemos dos 8 deputados, 6 que apoiaram a reforma da Previdência. Outros 2, eu não tenho como mudar o pensamento deles, porque são posicionamentos históricos, ideológicos, e que nós temos que respeitar.
Então, o que nós fizemos nesse documento que está sendo elaborado pela comissão que foi criada lá dos governadores é ressalvar os posicionamentos ideológicos para que a gente possa tramitar com uma reforma que atenda a maioria dos estados, dos municípios e da população. Então, isso foi o que foi colocado. Então, apoio integral à Previdência, ressalvadas aquelas pessoas que querem discutir coisas importantes do meu ponto de vista, como benefício continuado, benefício rural, tudo isso vai ficar ainda na discussão lá dentro do Congresso Nacional, dando a devida liberdade que o Congresso merece para esses debates. Mas só para ficar claro, quando o senhor fala em apoio, o senhor está falando tanto de PEC paralela quanto da inclusão, tanto faz. Hoje, pelo entendimento de quem tem mais vivência junto ao Congresso Nacional, pelas conversas com as lideranças, tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara, o caminho mais fácil seria o da PEC paralela. Tá? Agora é uma discussão interna do Congresso Nacional, nós vamos levar o nosso apoio e lá vai se caminhar da melhor maneira possível. Mas a ideia dos deputados é que seja uma PEC paralela ou uma possibilidade incluída nesse texto que vai agora? Olha, eu trabalho dentro da realidade, eu sou advogado de formação e eu entendo que a realidade hoje é tramitar com a PEC paralela, eu não acredito na inclusão. Mas eu estou dando o meu ponto de vista pessoal, isso vai ser levado para o Congresso e o Congresso vai absorver melhor a notícia que está sendo dada. Mas há um consenso dos governadores que seja uma PEC paralela? Todos os que eu ouvi, com exceção do governador Casagrande, que defende já a inclusão nessa reforma, caminharam pela opção da PEC paralela. Governador, só mais uma pergunta sobre a reforma. O que está marcado é na residência oficial. Sobre a reforma tributária, os secretários de Fazenda eles já aprovaram uma proposta, né, da reforma, eles já entregaram para vocês? Não, essa discussão está sendo feita ainda. Essa reforma nós vemos como extremamente necessária, mas é uma discussão muito técnica e ela envolve muitos interesses de estados que vão perder alguma coisa, por exemplo, é o caso de São Paulo. Não se pode fazer reforma tributária sem tirar um pouco de cada um daqueles que ganham muito e fazer uma redistribuição para aqueles que sempre tiveram perdas. Então essa é uma discussão delicada, mas pela primeira vez ao longo dos meus 25 anos de vida como advogado, eu vejo uma discussão que está sendo pautada de uma forma bastante honesta, inclusive com os estados mais ricos. Governador, queria só que o senhor explicasse essa questão dos 15 dias. Seriam 15 dias para quê? Para apresentar essa... Segundo a colocação do presidente do Senado em reunião com alguns dos governadores que estavam presentes, ele disse que há possibilidade, sim, tendo o consenso, de aprovar essa PEC paralela no prazo de 15 dias no Senado Federal. Então é uma notícia, Mas 15 dias do depois, Congresso. 15 dias após a apresentação da PEC, ele teria condições de estar com ela votada no Senado. Eu não estou estabelecendo prazos. Isso aqui foi a notícia que o presidente do Congresso nos passou e nós confiamos no poder de articulação que ele tem e na força das nossas bancadas também no Senado Federal. Governador, o senhor falou sobre reunião com a presidente da CCJ, Simone Tebet, citou o exemplo do Distrito Federal em relação a posicionamentos ideológicos que não podem ser mudados. Foi feito um mapeamento, cada governador fez um mapeamento de votos para mostrar... Olha, no primeiro turno nós fizemos isso e entregamos os votos que tínhamos. A posição da Câmara na retirada dos estados e municípios talvez tenha facilitado, mas desde o início, por exemplo, eu me recordo de forma bastante tranquila do governador do Piauí, que não está presente aqui hoje, o Wellington Dias, ele disse que com a retirada daqueles temas como o BPC, aposentadoria rural, que ele entregaria de 8 a 9 votos. O estado do Piauí entregou 8 votos. Aqui no Distrito Federal, a conta, desde o início, se quiserem puxar, é de que nós entregaríamos de 6 a 7 votos. Eu ainda tinha dúvida em relação a Israel. Entregamos os 6 votos. Então, todo esse acompanhamento também vem sendo feito pelos governadores que têm interlocução com as suas bancadas. Então, isso está sendo feito. Está sendo feito agora para o segundo turno na Câmara dos Deputados e será feito também no Senado Federal. Então, nós vamos conversar com os nossos senadores de modo que eles também nos ajudem, principalmente porque o Senado é a casa dos estados. Ajude os estados e ajude os municípios nessa pacificação no que diz respeito à reforma da Previdência. E esse é talvez o melhor e talvez tenha sido o tema mais tratado pelos governadores, é de que trazer para as assembleias legislativas, em um ano eleitoral, e aí eu me coloco na situação dos outros colegas, porque aqui no Distrito Federal nós não temos municípios, não teremos eleições ano que vem. Mas no ano eleitoral, em outros estados, isso certamente será quase impossível. Então eu acho que está na hora
do Congresso Nacional prestar solidariedade a esses estados. Falo isso com toda a liberdade, porque no âmbito do Distrito Federal a Previdência está sendo equacionada com os nossos mecanismos, mas eu vejo isso como um movimento de recuperação econômica de todo o Brasil para que a gente possa voltar a ter credibilidade, geração de emprego e renda. O senhor acredita Gente, olha, os outros governadores vão estar depois aqui, eu vou Só precisar mais uma sair. perguntinha. O senhor acha que as recentes declarações do presidente Bolsonaro podem alterar esse quadro de votos? Não, eu acredito que o presidente Bolsonaro, nas falas dele, não tem interferido na autonomia do Congresso Nacional. Isso é muito importante nesse momento. Eu acho que as falas dele são falas particulares em relação a determinados temas, merecem ser respeitadas, afinal ele se elegeu com essas bandeiras, ele não está surpreendendo ninguém. E eu entendo que o ambiente do Congresso Nacional está imune a esse tipo de declaração. Então eu acredito muito na força do Congresso Nacional nesse momento, que está muito consciente em relação às suas pautas. As questões ideológicas, elas têm que ser tratadas no campo da política e não no campo da economia, como tem visto ser tratado. Governador, no primeiro turno foi retirada essa proposta de inclusão dos estados e municípios com o possível risco de não conseguir aprovar a reforma da Previdência na Câmara. Com a PEC paralela apresentada no Senado, o que vai mudar nesse cenário para que a Câmara aprove essa PEC paralela no Senado? Eu acho que primeiro acaba o risco de aprovação dela como um todo. Isso é importante. Porque existia o risco de não se aprovar o texto maior que recuperava grande parte das finanças. Então, elimina-se esse primeiro risco. Segundo, que com a vontade dos governadores e a manifestação do Senado, isso dá mais liberdade à Câmara dos Deputados no que diz respeito a esse texto. Então, eu acho que se cria um ambiente favorável à aprovação desse pedaço da Previdência que ficou de fora. Esse é o meu entendimento particular e é o que eu tenho ouvido também de algumas lideranças com as quais eu converso. Senador, rapidamente, só recandir. Ontem teve a reunião lá no Supremo. Só recandir, eu vou pedir a vocês que me permitam não responder. É um assunto que, por mais que eu tenha um entendimento jurídico da matéria, mas o governador Helder, por ser talvez o que mais tenha sido prejudicado nesse assunto, é quem tem acompanhado, até por determinação do fórum, a reunião. Eu não estive com o ministro Gilmar ontem, e eu ia pedir licença a vocês que aguardassem a posição dele, até porque está havendo debate nesse momento, quando eu precisei me ausentar. Então eu agradeço o respeito de todos vocês. Eu preciso sair. Rapidamente, você falou que parte dos governadores faltou isso durante a tramitação lá na Câmara ou não? Não, eu acho que o Congresso Nacional sentiu a vontade dos governadores, viu a conta dos votos, mas entendeu naquele momento que seria mais fácil aprovar. O grosso da reforma são os estados e municípios. Acho que foi uma estratégia política já testada pela quantidade de votos que a Câmara conseguiu no primeiro turno de votação, e eu entendo que foi uma estratégia acertada, mesmo que não tenha sido aquela que nós governadores queríamos. Entendeu? Obrigada, gente.